Olá pessoal, salve o Racional Superior. Como eu tinha prometido, ainda continuaria falando sobre o céu aberto e Brasil o celeiro do mundo. Mas em celeiro do mundo, em relação à cultura racional, que é uma cultura que eleva a pessoa, traz paz, sossego, tranquilidade através do desenvolvimento do raciocínio. Então, como muitas das pessoas às vezes elas perguntam assim, mas quem fez esse livro? Quem é o autor desse livro? Ou vocês fazem aquela pergunta assim, porque a gente fala de racional superior, falamos do mundo racional, assim, para que as pessoas se interessam. Porque tem gente que até passa batido, ela não quer nem ouvir sobre esses assuntos. Então, eu separei vários, assim, tirei como esse assunto ele vem da astrologia, a imunização racional nasceu no Brasil, que eu tinha falado do céu aberto, né? No outro primeiro vídeo lá, o céu aberto. O Brasil está o céu aberto para todos. E dando mais um reforço do que se trata em todos os países do mundo que aconteceu lá no povo de outrora, né? Lá nos povos de outrora, que eles eram guiados pelo alfabeto astrológico. Era um alfabeto da natureza e algumas pessoas daquele povo, daqueles povos, eles tinham uma pessoa que recebia essas orientações, porque eles estudavam astrologia e eles ensinavam para as outras pessoas. Então quer dizer que não era ele que estudava, e que ele estava sendo orientado por um conhecimento superior a ele. Então aí ensinava para cada pessoa, né, pela palma da mão, o que traria na vida dele, que ele iria ser, onde ele fixar residência, com quem ele iria casar e seus filhos. Então aqui eu não sei se eu já li esse parágrafo, mas eu vou ler outra vez. A culpa é das gerações de outrora que tudo podiam saber até chegar ao auge. Até chegar ao auge. Isso quer dizer que não importasse se a pessoa nascesse remediado, se uma pessoa nascesse pobre, se uma pessoa nascesse rica, tudo ia chegar ao auge. Todos iriam chegar ao auge. Se nasciam para esta ou aquela arte, para esta ou aquela ciência, podendo se guiar pelo mapa da vida que está nas palmas das mãos, que dá a todos a carreira que deviam seguir, o lugar que deveriam morar, a fortuna, a riqueza, as passagens remediadas. Quer dizer que eles iriam passar por várias lapidações e todos iriam chegar a essa fortuna, essa riqueza. Mas acontece que o que aconteceu? Tinha os ambiciosos lá que eles não tiveram calma, não tiveram paciência e tava um tempo muito assim, já assim, muito tempo já assim com essas pessoas. Então aqui os ambiciosos e os gananciosos que tinham vontade de serem ricos, mas o alfabeto mostrava que seriam remediados. Os outros, então, era uma lapidação, só que daí a pessoa achava que ia ficar só naquilo, mas não ia ficar só naquilo, entendeu? Porque a pessoa que ela não queria aceitar a condição dela.
E daí tinha esses, né? Mas o alfabeto mostrava que seriam remediados, os outros que o alfabeto tinha que ser músicos, mas não queria ser músico, queriam que a ciência fosse feita de acordo com as tais vontades de quererem ser aquilo que não nasceram para ser. Então, esses desgostosos é que foram tratados de organizar outra ciência, outro alfabeto, para que por meio deles pudessem dar expressão às suas vontades. Debalde foram os esforços desses ditos, debalde foram os esforços desses ditos que não se conformavam com os de seus destinos dados pelo alfabeto astrológico. Então, não quiseram guiar-se pelo direito, que é a mania de muitos, e seguiram pelo torto, para suas conveniências. E daí, eu vou dar uma pulada, né? Porque daí eu não posso ficar falando tudo aqui, porque o meu objetivo aqui é falar sobre a astrologia. Nasceu no Brasil, a cultura está aqui, como os outros povos tiveram várias culturas, não deu certo por causa do pensamento e lapidação. E a cultura do raciocínio nasceu no Brasil, a imunização racional nasceu no Brasil. Não importa que já faz mais de 500 anos que o Brasil está aí nessa ladainha toda, sabe? Nesse vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, entendeu? Mas aqui, ó, como no passado, tô falando do passado, depois a gente se remete para o presente e a gente percebe que aqui já tá a solução. É só desenvolver o raciocínio, só pegar o livro, todos raciocinando, todos vão chegar a esse auge. Que lá se perdeu em outrora, que daí a natureza abriu a porta dos espíritos para lapidar. Depois eu vou ler um parágrafo falando sobre isso, que vai dar para entender melhor o que acontece com as pessoas que ficam medrosas em relação com muitas coisas que acontecem com ela, tá bom? Então eu vou continuar aqui. O alfabeto da astrologia dado pela própria natureza é que deveria governar. Então, o vivente saberia que pela leitura das mãos, da palma das mãos, qual seria a sua passagem na vida. Quem o substituiria na missão que ele desempenhava no mundo? Quem seria o seu substituto? Mas muitos viventes de outrora não se conformavam em não serem, pelo mapa astrológico, substitutos daqueles que governavam. Quer dizer que eles já sabiam. Ele já sabia que aquela pessoa que não era da família dela, não era entre aquelas pessoas que ele estava ali acostumado, que ia ser substituto dele. Ele não queria que tivesse um substituto, que ele quer esse aqui, porque esse aqui era conveniente para ele. Saía um governante, ele queria colocar outro no lugar. Ele não queria aceitar aquele que estava falando no alfabeto da astrologia, que ele tinha que governar, e daí ele não se conformava. E daí, na ânsia de governar, foram procurar recursos para dar expansão às suas vontades, né, que eu falei. Daí, aconteceu que, ao inventar esse alfabeto, que ainda hoje adotam no mundo, então, sempre viemos aqui, desde que aconteceu isso lá, desde que houve como fala? Esses enganos aí das pessoas enganadas, das pessoas que faziam, matavam o outro lá, enganavam o outro, para que o outro não pudesse chegar ao poder. Era para ele governar ali, e aí esse governante, ele também teria toda a orientação do alfabeto astrológico para que aquele povo ficasse bem, que todo mundo ficasse feliz, ficasse satisfeito com a governança dele. Aí chegava esses daí que mudaram, né? E daí inventaram esse alfabeto, que tá até agora, começaram todos os desentendimentos e o desequilíbrio de tudo no mundo. Umas vezes na família de um remediado, nascia um com o título expresso no alfabeto astrológico para governar e ser o substituto daquele que estava governando, que ainda governar. Quer dizer, a pessoa, ela não queria aceitar aquela pessoa que vinha de uma família remediada,
o governante lá, ele não queria, ele queria que fosse, achava que o remediado ali, ele não tinha que governar, porque ele que queria governar, ele que queria, não era por causa que essa pessoa seja pobre, nada disso. É porque ele queria, não, ele não queria aceitar o que o alfabeto estava falando. Olha, aquele ali vai ser substituto seu. Mas ele que queria governar. Os ricos tinham seus filhos que muitas vezes não nasciam com esses dotes dados pela natureza e não gostavam, não se conformavam. Eram ricos, queriam que seus filhos fossem grandes e ricos também. Isto é para verem que desde o princípio do mundo nunca quiseram saber do direito e sim do torto, e por isso as novas gerações vieram adotar o que era torto, feito pelos ambiciosos e gananciosos para dar expansão às suas vontades. Quer dizer, a natureza, ela também dava para a pessoa a vontade boa, só que daí a pessoa tinha o livre-arbítrio. Ela podia expandir a vontade dela, então a vontade dela expandia, ela passava do limite, ela não tinha respeito para com aquelas pessoas que já estavam, ela já tinha aquele dom de governar, né? Daí vinha o outro lá e ia governar tudo errado, pela ganância, ambição dele, pelas conveniências dele, ele estava pouco se importando com o povo, né? Por isso que existiu a escravidão branca no passado, que os brancos mesmo devem ter escravizado os brancos, ou os negros escravizaram os brancos, não sei bem se é nessa ordem, se foi branco que escravizou branco mesmo, ou se foi os negros que escravizaram branco e depois veio a escravidão negra. Bom, e hoje o que acontece até agora é isso, quer dizer, então desde lá vem vindo seguindo esse mesmo modelo, entendeu? Por isso que as pessoas ficam chamando hoje de corrupto, golpista, né? O povo escolhe aquele, a mídia sabe que o Brasil escolheu aquele ali, é a natureza que está colocando na cabeça das pessoas para escolher aquele candidato a presidente, só que daí eles não querem nada que o povo quer aqui. Eles acham que o povo tem que ter instrução, mas eles dão instrução pro povo. Esse povo aí tem que ficar muito mais burro para eles ficarem mais tipo assim, fazer o que a gente quiser, comprar os produtos que a gente quiser, as marcas que a gente quiser. Fica todo mundo assim induzido pelas aparências. Que daí eles fizeram isso também no passado. Fica dando showzinho, né? Lá no passado, o que os governantes faziam para atrair o povo? Eles faziam coisa horrorosa ainda, porque hoje ainda pelo menos tem carnaval, tem futebol, tem algumas coisas aí. Mas lá eles colocavam uma arena assim, os homens de gladiar contra o homem, de gladiar animais, entre animais e homens. E daí aquela pessoa era colocada na cova dos leões lá para devorar essas pessoas que o rei lá ele não queria, ele achava que aquela pessoa ali ia desestruturar o governo dele, ia tirar ele do poder, mandava todo mundo para ser devorado pelos leões, entendeu? E no meio todo mundo vendo, para o povo ficar com medo do governante. Bom, daí na página, aí eu vou terminar esse assunto, tá? E depois no próximo eu vou falar coisa mais legal, assim, mais leve, o que o nosso raciocínio faz de benefício pra gente quando a gente está desenvolvendo raciocínio através da cultura racional. Então, eu vou terminar aqui com esse parágrafo que fala assim: portanto, o espiritismo é uma parte da astrologia. Os espíritos são viventes aí dos astros,
quem tem influência sobre os viventes da Terra, mas não estão neles o equilíbrio de todos no mundo. Todos os espíritos trabalham de acordo com a missão que têm a cumprir. E só exerce a sua influência na Terra porque a natureza se revoltou quando os humanos deixaram de se guiar pelo alfabeto dado por ela para seguirem aquele que inventaram, para dar expansão às suas vontades. Foi isso que deu margem à revolta dos espíritos e da natureza. Abriu na Terra a porta que deu entrada aos seres dos astros, que estão progredindo de acordo com a educação e a instrução feita pelos viventes. Então, se as pessoas antigamente elas seguiam uma educação, elas seguiam uma instrução de acordo com a educação que ela estava, o que quer dizer isso? Vamos dizer assim, já ouvi falar assim, a cuca vai te pegar, isso com aquilo lá, existe espírito, a pessoa fica, né, existe isso, existe vampiro, existe lobisomem, existe, como que chama? Mula sem cabeça, saci. Isso daí é um folclore do Brasil. Isso é o folclore do Brasil, tá? Agora, lá naqueles povos lá, eles tinham, no folclore deles, dragão, répteis, né? Por exemplo, vocês lembram o sítio do Pica-Pau Amarelo, que tinha a cuca lá, que ela era um formato de um réptil, ela tinha aquele rabo verde, assim, que nem se fosse um réptil. Então, o Monteiro Lobato colocou ali também a cuca. Só que tem gente que fala assim, nossa, mas tem gente reptiliano aqui, então. Porque eles falaram assim, ó, vamos ler de novo, que daí a gente vai entender que fica cá, que as pessoas ficam cá na imaginação. Aí ela vai lá atrás daqueles povos assim, orientais, não sei o que, na Ásia, muito lá na Ásia, sabe, nesses países aí, asiáticos, tudo, onde que teve muito desse folclore, entendeu? Porque eles eram educados desse jeito. E daí, mas bem antigo assim, não é agora não. Então eles colocavam lá colocava lá na pedra que vinha lá um povo, não sei o que lá, veio aqui pegar isso de nós, e isso, parari, parará, né? Eles inventavam um monte de história. Só que, ó, foi isso que deu a margem à revolta dos espíritos e seres dos astros que estão progredindo de acordo com a educação e a instrução feita pelos viventes. Então, gente, tudo educação da pessoa, tudo de acordo com aquelas pessoas antigas, que elas colocavam medo neles, eles também apareciam dessas maneiras, né? E a pessoa acreditava naquilo, que aquilo ali, ela era seguida, que nem já lei aqui, porque foi muito bom para o povo de outrora, isso daí para as pessoas terem medo, né? Terem medo. E daí, depois do alfabeto astrológico, daí que os governantes, eles faziam as coisas lá na frente do povo, né? Crucificava, colocava a pessoa ser devorada por um animal, né? Para o povo ficar morrendo de medo deles. E assim as pessoas eram escravizadas, tá? Agora, deixa eu ler uma parte aqui. Uma parte que é muito importante, gente. Pra gente não ficar no nosso descrédito. Porque nós temos que acreditar em nós temos que acreditar que o racional superior deu o raciocínio para que a gente pudesse raciocinar. Desculpe, não ficar assim, sabe, se amofinando, com medo de raça aqui, reptiliana, esses negócios, essas baboseiras aí. Pra mim é tudo uma baboseira isso. Eu não acredito nessas coisas. Eu assisto esse canal de YouTube, eu fico olhando essas pessoas, né? Elas ficam falando isso, eu falo assim, eu tenho muita pena,
de que a pessoa sai fora da realidade, da realidade nossa, gente. Nós trabalhamos, nós ganhamos nosso ganha-pão, nós trazemos isso com sacrifício com nossos filhos, quem tem filho, queremos educá-los, queremos não ficar colocando essas histórias espatafúrdia na cabeça das pessoas, né? E vem gente aí falando que ela tem através desses seres que veio aí, DNA dos extraterrenos. Nós não temos isso daí, nós temos um raciocínio para a gente desenvolver, gente. Isso é a coisa mais real, que a pessoa desenvolvendo raciocínio naturalmente, ela vai percebendo mudanças na vida dela naturalmente, sem precisar de ficar se guiando pelas essas coisas, sabe? Essas coisas que não tem pé, não tem cabeça, não tem fim, não tem começo, não tem prova, não tem nada, entendeu? Então aqui, ó, quem se preocupa com aquilo que não é seu está se iludindo, tomando o tempo de si mesmo, se amofinando, se aborrecendo com coisas e causas perdidas. A vida não é vossa, é muito menos seus pertences. A vida é apenas uma passagem significante para que então levar a vida inteira a imaginar, e é tudo em vão. Se tudo é perdido, por que o vivente tem que se preocupar somente com as coisas úteis a si mesmo? Não leva a nada, gente. Eu venho aqui no canal de YouTube, eu tenho minha vida normal, eu cuido da minha vida tranquila, sou uma pessoa equilibrada. Onde eu vou, as pessoas que estão pensando, eu não me aborreço com uma fala delas, porque não me atinge. As pessoas estão muito tóxicas hoje em dia, com o pensamento, com essa imaginação toda que fica passando pela cabeça dela, é o magnetismo da pessoa. Então, a gente já sabe de tudo isso, quem estuda cultura racional. Então, gente, eu não gosto de falar desse jeito, sabe? Eu gosto de falar mais leve, mas às vezes eu não posso falar tudo aqui. Eu gostaria de fazer um vídeo de 1 hora por dia, mas ninguém vai ficar assistindo um vídeo de 1 hora por dia. Eu poderia dividir essa 1 hora por dia em 3 vídeos de 20 minutos e jogar aí, esclarecer ponto por ponto para as pessoas acordarem, sabe? Caírem na realidade, não ficar sonhando com essas coisas, não ficar se perturbando, se imaginando com coisas, sabe? Extraterrestre que veio aqui roubar ouro, veio de outros mundos roubar ouro do mundo aqui. Pra que a pessoa, gente, quer ficar perdendo tempo com essas coisas? O que vai levar a pessoa a ficar, sabe? Eu não posso ir falar contra essas pessoas, mas eu tenho que falar aqui, porque aqui é o canal que eu criei para falar de cultura racional. E na cultura racional não se encontra nada disso, se encontra esclarecimento que a pessoa vai lendo ali e ela vai percebendo. Eu não quero saber do passado, já que o passado sempre foi desse jeito, o presente é a mesma coisa. Nós chegamos na civilização, ainda existe tudo isso que existia lá no passado. Quer dizer que hoje ninguém vai ficar vendo extraterrestre descer aqui fazer essas coisas que as pessoas ficam falando, colocando nos vídeos dela de pleidiano, de reptiliano, de Grace que tá debaixo da terra, sabe, de naves que saem de dentro da terra, sabe? Entendeu? Isso daí a gente fala do extraterrestre, dos extraterrenos.
Mas a orientação do racional superior aqui é que para ter contato com esses seres superiores, nós precisamos falar a língua deles, que não é nem fala. A cultura racional é do mundo superior a esse mundo, como eu venho falando. Esse é o segundo mundo de matéria. Demorou 21 eternidades para ser feito tudo isso daqui. Entendeu? Não dá para mim falar tudo isso. É muita coisa. Então a pessoa precisa de se interessar se ela gosta desse assunto, se ela não gosta, se ela quer desenvolver o raciocínio, se ela acha que ela tá tendo sofrimento, se ela acha que ela não tá conseguindo solução para muitas coisas da vida dela. Eu consegui muita coisa na minha vida através da cultura racional que me deu hoje tranquilidade, paz e cuidar de mim mesma, certo? Agora, né, se eu vou ficar buscando riqueza, né, para poder garantir o meu equilíbrio, eu tenho certeza que eu não vou conseguir. Pelos meios que as pessoas ficam ensinando aí. Entendeu? Mas eu tenho equilíbrio e não me falta nada. Eu tenho com quem contar, racional superior, tenho com que se agarrar, racional superior, tenho com que contar com os superiores que são os habitantes do mundo racional, o mundo racional. Isso é a minha convicção. Eu não fico preocupada com nada. Eu não me preocupo com nada. Eu vivo hoje, todo dia eu vivo hoje. O hoje eu sempre vou viver o hoje. Eu não vou pensar no passado, eu não vou pensar no futuro. Eu estou desenvolvendo o raciocínio cada vez mais. Todas as coisas vão vir em acréscimo na minha vida. Acréscimo. Mas não que seja para se eu ficar rica. Porque se eu ficar me iludindo com riqueza, né? Eu não vou desenvolver o raciocínio. E eu quero desenvolver o raciocínio para quê? Para ser uma pessoa equilibrada perto das outras pessoas. Se a pessoa falar alguma ofensa para mim, vai bater, voltar, eu nem vou sentir nada. Porque eu sei, porque meu raciocínio sabe, porque minha energia já está mudando dentro de mim, ela não é mais elétrica, magnética, ela não é magnetismo mais, ela não é aquele elétrico, aquela coisa que fica deixando a pessoa assim, com a cabeça mil por horas, né? Querendo fazer tudo ao mesmo tempo, que nem esses daí, esses povos de outrora. Não tinha paciência, tinha ganância, ambição, queria coisa da noite para o dia, não sabia esperar, não tinha paciência. Para que tudo isso? O mundo não vai acabar amanhã. Se teve 21 eternidades aqui, o racional superior não vai esperar para que todas as pessoas tenham equilíbrio perfeito? Né? Então é isso. Até mais. Salve. Espere o próximo vídeo que eu vou falar coisas leves, suaves, porque o raciocínio nos deixa leve e suave. O que não nos deixa leve e suave é a gente ficar se aborrecendo com essas coisas aí, né? Parar de ficar imaginando muita coisa, porque isso é coisa do primeiro milênio. Continha, histórias, coisinhas, tudo do primeiro milênio, tudo da fase da imaginação. Até mais!